Paz do Senhor, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais um prazer, uma honra estar aqui com vocês, trazendo mais uma ministração da parte do Senhor. Hoje nós vamos ministrar aí um pouquinho sobre o profeta Isaías. Desculpe que eu tô um pouquinho rouca, mas era tudo certo. Isaías, ele era filho de Amós, que também foi um profeta que pregou muito sobre a desigualdade social, né? Amós, ele falava muito contra os muito ricos e os muito pobres, né? Essa desigualdade o incomodava e não vinha da parte do Senhor, então ele combatia isso, né? E no primeiro capítulo de Isaías, nós vamos ver da parte do Senhor uma fúria, né? O subtítulo do capítulo é assim, contra o culto hipócrita. Eu vou ler, irmãos, do versículo 10 ao 17, porque eu acho muito importante. A palavra de Deus toda ela é luz para o nosso caminho, né? E lâmpada para os nossos pés. Então, essa passagem, ela diz e entra em vários contextos, né? No finalzinho aqui, eu acredito que ela vai tratar bastante sobre dízimos e ofertas e também sobre a verdadeira religião, onde o Senhor diz que a verdadeira religião é aquela que serve os órfãos e as viúvas. Amém? Então, se você aí puder acompanhar comigo, tá? Isaías capítulo 1, versículo 10 ao 17, diz o seguinte: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados. Nem me agrada de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido e fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. E me chamou muita atenção, eu vou ler de novo o versículo 15, que diz: Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Isso o Senhor falando. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, aqui o Senhor, ele
mostra uma indignação, né, contra o povo de Israel. Porque o povo de Israel antigamente, irmãos, o Senhor ele aceitava holocaustos, ele aceitava os incensos, ele aceitava as ofertas por expiação do pecado, né? Só que isso se multiplicou de uma forma tão grande, que eu acho que a palavra que eu posso usar aqui é que começou a cheirar mal, sabe? Chegou às narinas do Senhor, chegou a feder, sabe assim? Um cheiro mau, um cheiro de carniça. E o Senhor não suportava mais os incensos, as chamadas para as congregações. Sabe aquela santidade falsificada, aquela religiosidade que é para o meu próximo ver? Irmãos, nos esquecemos muitas das vezes que o Senhor, ele nos conhece despidos. Ninguém se esconde de Deus. A palavra do Senhor diz: eu posso ir ao mais profundo mar, e lá o Senhor estará. E eu posso ir ao mais alto céu, e lá também o Senhor estará. Para onde eu irei? Mas também diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida e de salvação? Então aqui o Senhor está falando que o povo precisava se purificar, precisava primeiro se importar em limpar o coração que estava cheio de maldade, as mãos cheias de sangue, né? O Senhor fala: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. E a gente fala assim, nossa, que povo terrível, né? Que povo terrível. Mas hoje em dia tem bastante gente aí que faz expiação do pecado, né? Faz ali uma barganha com Deus, achando que o Senhor não está sondando o coração. E essa palavra, ela vem primeiro para mim, logicamente, e vem para você também. Deus, ele nos sonda, ele nos conhece, e ele diz para nós: não há como esconder de mim. Aquilo que você sente, aquilo que você quer. A palavra do Senhor diz que nós somos maus. Amém? Nós somos maus. Mas nós agimos com atos de bondade, porque o nosso coração dá liberdade para que o Espírito Santo de Deus haja em nosso favor e através das nossas mãos. Mas voltando aqui para o profeta Isaías, quando o Senhor o chama, foi quando o rei Uzias morreu. Eu acho muito interessante essa parte do chamado de Isaías, porque ele viu tudo que o pai dele passou, tudo que o pai dele pregou, tudo que o pai dele sofreu, tudo que o pai dele lutou, né? E às vezes a gente fala assim: olha, filha de profeta, profeta é, ou então filha de profeta meio caminho andado está, né? Pelo contrário, cada um tem a sua individualidade com o Senhor. Cada um tem o seu propósito e cada um tem o seu chamado.
né? Nós vamos ver que quando o rei Uzias morre, Isaías tem uma visão. E essa visão deixa ele tão atônito que ele diz o seguinte para Deus, lá no capítulo 6, no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, a gente viu lá no primeiro capítulo que o Senhor recebia muitos holocaustos, incensos, óleos caríssimos, expiação para o pecado, que eram animais, a morte de animais, as primícias, com o pagamento dos pecados. E isso não fez com que fosse limpo o coração de quem entregava. Por mais que estivesse dentro da congregação, por mais que estivesse falando que estava trabalhando em nome de Deus, por mais que estivesse falando: olha, estou fazendo expiação do pecado em nome do Senhor, né? E o Senhor estava dizendo: eu estou te vendo. Cessa de fazer a maldade. Vocês estão lembrados? Capítulo 1. No capítulo 6, eu acho incrível, porque quando o rei Uzias morre e Isaías tem a visão, Isaías por si próprio reconhece a sua iniquidade, a maldade que estava no coração. Ele se envergonha do pecado dele. E ele não oferece holocaustos, ele não oferece primícias de animais, ele não oferece incensos, ele não oferece os melhores óleos. Ele não oferece coisas materiais para que o seu pecado fosse perdoado. Antes mesmo de ele oferecer algo para o Senhor, que é algo tremendo, ele confessa o pecado que ele já acreditava e que é palavra de Deus, que fazia separação entre ele e Deus. Ele diz o seguinte: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de impuros lábios. Ou seja, a palavra, a convivência com o Pai,
Irmãos, o encontro, a visão que ele tem dos anjos foi tão real que incomodou ele de tal forma que não precisou ele oferecer nada material, porque Deus não precisa de nada material, nem de mim, nem de você. O Senhor é Deus do ouro e da prata, dono de todas as coisas. Tanto que a palavra dele diz que ele está à procura. E a única coisa que ele procura são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar que Deus está procurando alguma coisa. Só isso. O encontro que Isaías tem, a visão que Isaías tem, quebranta tanto o coração dele, que ele fala, ele se vê no espelho, ele se enxerga, e é isso que Deus quer da gente. Quem a gente é, despido de toda mentira que a gente vem contando e falando, muitas vezes em oração, e o Senhor está falando, você não quer falar isso, você quer falar outra coisa. Sabe? Deus nos vê, Ele te vê, Ele me vê, Ele é o Deus do secreto. Isaías fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. E nesse momento, um anjo do Senhor desce com uma brasa, você imagina, e toca a boca de Isaías. E a partir dali, a iniquidade e o pecado de Isaías é lançado no esquecimento. Vamos lá? E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Ou seja, através de uma visão que levou uma confissão, a confissão levou uma libertação, e a libertação levou a um cumprimento de chamado. E é mais bonito ainda porque Deus é Deus e sabendo de todas as coisas, mas ele queria ouvir isso de Isaías com certeza. Deus pergunta, a quem enviarei eu? E Isaías se sentindo limpo, leve, sabe? Envia-me a mim. Cadê a gente? Cadê os tais? Cadê os tais que bate no peito e fala, Senhor, esse é meu pecado. Esse é meu pecado. E esse pecado, ele me afasta de ti. Eu me envergonho.
Mas o Senhor tá, além de ouvir a tua confissão, Ele espera de você: cura-me. Vou repetir. Através de uma visão, houve um reconhecimento. Depois de um reconhecimento, houve uma confissão. Depois de uma confissão, houve um cumprimento de chamado. Vamos cumprir as etapas? Vamos abrir o coração para o Senhor e sermos sinceros com Ele. Senhor, o que me afasta de Ti é isso, é isso. Mas o Senhor é Deus, para onde eu irei? Por quanto mais tempo eu esconderei de Ti esta minha iniquidade? Não tem holocausto nenhum que o Senhor aceite, a não ser um coração totalmente arrependido. E um arrependimento genuíno não é remorso de culpa. Eu me arrependo. Eu me arrependo porque isso faz separação entre mim e Ti, Deus. Aí quando eu reconhecer o que faz a separação, quando eu confessar, quando o Senhor vir com a brasa, oh, aleluia, me tocar, me limpar de toda a iniquidade, aí sim espiar o pecado, aí Ele vai falar: agora você vai. Agora vai se cumprir o chamado. Muitas vezes estamos perguntando para o Senhor: há quanto tempo? Há quanto tempo eu espero o cumprimento da chamada do Senhor na minha vida? Há quanto tempo eu espero a promessa? Há quanto tempo Deus está falando? Você não tem se apresentado íntegro diante de mim. Você não tem se apresentado de coração aberto. Você não tem se apresentado com a verdade. Quando você se apresentar com a verdade, reconhecendo quem você é, reconhecendo aquilo que nos separa, isso vai nos unir, porque eu vou te limpar e você vai ser alvo mais do que a neve. Aí sim, daí em diante, você vai falar: envia-me a mim, Senhor. Agora eu entendi. Que essa palavra toque o seu coração assim como tocou o meu. O Senhor, Ele é transparente. E Ele nos enxerga transparentes. Eu não me escondo de Deus em lugar nenhum. Eu não escondo sentimento. Eu não escondo nada do Senhor. Não protele mais, sabe? Ore, busque aí. Não sei se o Senhor já tocou no seu coração. O que é que está fazendo separação de você e Deus? Confesse. Ele vai descer com a brasa, vai limpar você e daí em diante segue seu chamado. Amém?
Que o Senhor abençoe a sua vida. Que Ele guarde a sua mente e o seu coração. Que todos os dias nós possamos pedir perdão para Deus dos nossos pecados, para que mais perto estejamos do Senhor. A palavra do Senhor diz: conheceis ao Senhor, e prossegui em conhecê-lo, e é até a volta dele. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração.